sequência à palestra da noite. Eu chamo, por favor, para a mesa o professor Fernando Pena. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Possui mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem bacharelado e licenciatura pela mesma universidade. Coordena o Laboratório de Ensino e História da Universidade Federal Fluminense. Coordena o movimento Educação Democrática e dedica seus temas Educação Democrática, Ensino de História e Escola Sem Partido. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar parabenizando o Departamento de Ciências Sociais e o coletivo Escola Cidadã pela organização do primeiro Seminário de Educação para a Diversidade e a Equidade e agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Como já me apresentaram, meu nome é Fernando Pena, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e sou um dos coordenadores do movimento Educação Democrática, que foi um movimento criado dentro de um contexto muito similar ao surgimento aqui do coletivo Escola Cidadã. E eu vou tentar explicar, na verdade eu vou dividir a minha fala então em dois momentos bem claros. Aliás, antes de falar sobre os momentos, só quem tiver interesse então, por enquanto nós temos só uma página de Facebook, ela está aqui, só buscar Movimento Educação Democrática e aqui tem logo na publicação fixada tem um vídeo que explica como se cadastrar, como cadastrar grupos ou participar individualmente. E eu coloco aqui que fico muito feliz em estar aqui celebrando essa parceria, essa articulação entre a Escola Cidadã e o Movimento Educação Democrática, que está tentando criar essa rede de grupos pelo Brasil inteiro. Eu vou dividir então a minha fala em dois momentos, na verdade. O primeiro momento, uma discussão mais teórica, apontando com qual conceito de democracia eu estou operando e qual conceito de educação democrática. E no segundo momento, vou tentar analisar com vocês um discurso conservador que já vem impactando de alguma maneira a realidade das escolas e se concretiza em alguns projetos de lei. Eu vou analisar os que estão na Câmara dos Deputados. Então, para falar um pouco de democracia, eu vou trazer essa autora, o nome dela é Chantal Mouffe, ela é uma autora que tem diversos livros produzidos sobre democracia, o paradoxo da democracia, o retorno da política. Algumas ideias, então, que têm ajudado a gente a pensar o que é democracia. Primeiro, ampliar o conceito de política. O que eu percebo de uma maneira geral, especialmente na discussão de projetos como Escola Sem Partido, é uma tentativa de reduzir a política ao partido. Então, a ideia é ampliar o conceito de política. Política não é só votar, política não é só o partido, não é só propaganda partidária. A política é a ação coletiva do espaço público, é quando nós nos juntamos para tentar mudar o mundo no qual nós estamos inseridos. E esse é um dado muito importante porque eu percebo a tentativa nesses debates de dizer que a escola não tem nada a ver com política, e política no sentido de propaganda partidária. Então a gente tem um trabalho muito grande de ampliar esse sentido de política. Um segundo elemento, uma centralidade da categoria de adversário. A autora, na sua obra, ela fala muito sobre as identidades coletivas, como nós não conseguimos nos definir enquanto nós, sem que haja um exterior constitutivo, um eles. E a maneira de construir esse nós e eles pode variar. Uma das maneiras de construir essa relação entre nós e eles é através da categoria de amigos e inimigos. Quando você pensa essa relação entre nós e eles na categoria de amigos e inimigos, esse outro é alguém que não deve ser ouvido. Esse outro, então, é alguém que coloca em risco a minha existência. Ele precisa ser destruído. E eu percebo muito nos debates políticos contemporâneos justamente essa tentativa de criar uma polarização que impede o diálogo. E eu vou tentar mostrar para vocês como parte desses movimentos constrói o professor, então, como esse outro inimigo. Chego a comparar professores com sequestradores intelectuais, estupradores, abusadores e por aí vai. Vou mostrar para vocês vídeos que revelam isso. Então, essa seria uma relação de antagonismo. Eu não vou mostrar esse vídeo agora, guardo ele para o final. E ela diz então que é importante para pensar o pensamento, para pensar a relação política dentro de um regime democrático, entender esse outro não como um inimigo, mas como um adversário, alguém que eu defendo o seu direito de defender as propostas, por mais que elas contradigam as minhas. Disso então decorre um dos fundamentos do movimento de educação democrática,
que é a ideia, o terceiro, está fora da ordem, né? A participação em todos os debates políticos através de uma abordagem democrática e argumentativa dos conflitos, rechaçando o discurso de intolerância aos direitos humanos. Então, nós temos participado de debates com o criador do movimento Escola Sem Partido, não sei se vocês assistiram, no canal Futura, eu participei de debates com ele, temos participado de audiências públicas com defensores, então a proposta é sempre participar, mas denunciando quando é realizado qualquer tipo de discurso de desrespeito aos direitos humanos ou discurso de ódio. Então esse é um dos princípios do movimento. Além dessas duas ideias, outra princípio central é a ideia de generalizar um imaginário igualitário, combater qualquer forma de desigualdade em sala de aula, seja desigualdade racial, de gênero, de classe. Então essa ideia de igualdade, esse imaginário igualitário, ele tem que ser ampliado ao máximo para combater todas as formas de desigualdade em sala de aula. O que eu vou mostrar para vocês é que movimentos como Escola Sem Partido, por exemplo, dizem que a homofobia não é uma matemática de sala de aula. Não deve ser algo discutido em sala de aula. E a defesa da ideia de direitos democráticos. Já vou explicar então para vocês. Já entrando numa discussão mais específica, quando participando dessas audiências públicas e debates, algumas perguntas iniciam todo esse processo de argumentação. Primeiro, quem educa? A escola ou a família? Ou um ou outro, né? Como se fosse uma alternativa. Qual é o objetivo da escola? É formar para o trabalho ou formar para a cidadania? E o primeiro documento que eu vou trazer então para debater isso com vocês é um documento que anda sendo um pouco atacado no Brasil contemporâneo, mas eu continuo achando ele bastante pertinente, que é a nossa Constituição Federal de 1988. E ela tem um artigo que ajuda bastante a pensar sobre isso, que é o artigo 205. Vou lê-lo com vocês e destacando alguns elementos. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 3 objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, só esse artigo da Constituição já coloca algumas respostas para nós. De quem é o dever de educar? Parece que é uma tarefa colaborativa, escola e família em colaboração com a sociedade, visando o quê? Não só a qualificação para o trabalho, mas o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania. Então, vamos manter esses objetivos em mente. E aqui vem a ideia do direito democrático. Uma citação da Laclau e da Muff. Aliás, o contrário, do Laclau e da Muff. É nesse sentido que se deve entender a noção de direitos democráticos, pois estes são direitos que só podem ser exercidos coletivamente e que supõem a existência de direitos iguais para os outros. Então, a educação ela deve ser direito de todos. Então, ela é um direito democrático. Disso decorrem 2 princípios do movimento de educação democrática. O primeiro deles, defesa da educação pública, laica, gratuita, de qualidade e organizada democraticamente. Só através da educação pública é que todos podem ter acesso a essa educação como um direito democrático. E a gente tem muito a discutir, inclusive, sobre a laicidade, né? Está tendo uma votação no Supremo sobre a ação direta de inconstitucionalidade relativa ao ensino religioso confessional nas escolas. A gente pode voltar a isso no debate. E um segundo princípio que eu vi contemplado aqui no manifesto da Escola Cidadã, a educação deve abrir espaço para que os estudantes se percebam como sujeitos de direitos democráticos, que só podem ser exercidos coletivamente. Então a ideia é de que o aluno ele não é uma folha em branco, ele não é meus filhos, minhas regras, como alguns gostariam de dizer, mas ele sim, ele é detentor de direitos. Inclusive, o Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos fez uma denúncia à ONU sobre a Escola Sem Partido, e um dos argumentos era que a Escola Sem Partido não reconhece o jovem como um detentor de direitos. Para falar um pouco sobre educação democrática, eu trago um autor chamado Geert Biesta. Ele é um autor que não tem muitos livros traduzidos em português. Um dos livros que eu gosto muito e que eu vou usar como referência aqui é o livro A Boa Educação na Era da Mensuração. O livro como um todo não foi traduzido, mas o texto, um dos capítulos, foi traduzido com esse mesmo nome, A Boa Educação na Era da Mensuração. O que ele discute nesse livro? Ele fala que nós vivemos numa cultura da mensuração, onde a boa educação ela se tornou sinônimo de bons resultados em avaliações externas. Então, se uma escola tem uma ideia melhor que a outra, é porque ela educa melhor. Se um país tem um PISA melhor que o outro, é porque ele educa melhor o dobro ou o triplo. E ele coloca o seguinte: será que essa boa educação, que é uma ideia vaga, deve ser debatida democraticamente, ela deve ser sinônimo de resultados em avaliações externas?
ele coloca que não, a boa educação deve ser um objeto de debate constante em qualquer país democrático, e ele oferece então alguns parâmetros para orientar essa discussão, e esses parâmetros são essenciais para a discussão de projetos como Escola Sem Partido. Então ele fala o seguinte: a educação ela sempre atinge 3 dimensões: qualificação, socialização e subjetivação. E vocês já vão entender porque essa discussão é muito pertinente para falar sobre esses projetos de lei. Então a educação ela sempre atinge 3 dimensões. A primeira delas seria a dimensão de qualificação. Qualificação seria qualificar alguém para fazer alguma coisa com base em conhecimentos, habilidades e competências. Essa dimensão do fenômeno educacional ela não é negada por absolutamente ninguém, nem mesmo o movimento Escola Sem Partido. Inclusive vê essa dimensão de uma maneira bastante restrita. E aqui o objetivo constitucional da qualificação para o trabalho aparece de forma bastante óbvia, inclusive com o mesmo termo. Uma segunda dimensão, e aqui começa a polêmica, seria a dimensão da socialização. Socialização seria a inserção dos jovens em maneiras de ser e agir que já existem. E essa socialização sempre se dá com base em representações sociais. E a seleção dessas representações nunca é neutra. Algo que quem qualquer um estudo de teoria curricular já sabe há bastante tempo. Então, as representações que aparecem nos materiais escolares, eles ajudam a socializar os alunos. E aqui começa o problema. Muita gente diz que a escola não tem nada a ver com a socialização. Tentam negar essa dimensão do fenômeno educacional. Mas o que eu percebo, vou tentar argumentar aqui com vocês, é que eles naturalizam algumas representações e tentam excluir outras dos materiais didáticos. Vou dar um exemplo para vocês, para já entrar na discussão específica. Aqui eu vejo o objetivo do preparo para o exercício da cidadania, como a ideia de preparar alguém para algo que vem depois. Uma imagem. Então esse aqui é o blog De Olho no Livro Didático, ele está linkado na página inicial da Escola Sem Partido, e ele traz uma denúncia: Candomblé e Umbanda em livros didáticos 2016 do MEC para o ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos, serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda, se é que vocês acreditam que seja possível. Então vejam qual é a imagem que acompanha essa denúncia. A imagem é essa aqui: Xangô, Deus do trovão e da justiça. O símbolo desse orixá é um machado de 2 lâminas chamado Axé. Esse machado representa a justiça. Eu pergunto, e a pergunta fica aqui para o nosso debate: o que essa imagem difere de centenas de outras de deuses gregos, egípcios, Apolo, Afrodite? Eu acho que nada. Mas por ela estar vinculada a uma cultura afro-brasileira, a simples aparição dela num livro didático leva grupos como esse a chamarem isso de doutrinação de Candomblé e Umbanda. Percebam, a socialização sempre se dá com base em representações sociais. E a seleção nunca é neutra. Eles querem retirar algumas representações. Vou mostrar outras, conforme a nossa conversa vai avançando. Então essa seria a dimensão de socialização. A última dimensão seria a dimensão de subjetivação. Se a socialização é a inserção do jovem em modos de ser e agir que já existem na sociedade, a subjetivação seria a abertura ou a restrição do espaço para que esse jovem se revele enquanto algo novo, para que ele se expresse algo novo na sociedade, para que ele revele a sua novidade no mundo. Então aqui é tentar controlar ou ampliar esse espaço para que o aluno se revele enquanto um sujeito histórico, enquanto um cidadão. Vou voltar muito a isso, então dizer que a escola tem a ver com a subjetividade, e aqui eu vejo esse pleno desenvolvimento da pessoa humana. Como desenvolver a pessoa plenamente sem mobilizar valores em sala de aula? Vamos juntar a isso. Vou mostrar para vocês agora, já entrando na discussão específica sobre os projetos de lei. Quase todos os projetos de lei que eu vou analisar com vocês agora, eles partem de uma mesma pesquisa que foi divulgada no ano de 2008 para constatar e revelar a necessidade desses projetos de lei. Então você imagina, provavelmente essa pesquisa foi publicada num periódico de grande circulação científica importante. A pesquisa foi publicada então num periódico semanal chamado Veja, um dossiê de 2008 chamado O Ensino no Brasil é Ótimo. A capa era essa, dentro você tinha um dossiê com várias matérias, uma delas era a matéria Prontos para o século XIX, e aqui uma foice, um martelo, no formato de uma caneta e um lápis.
De novo, não vou analisar com vocês o texto da matéria, estou preocupado com a pesquisa. É essa pesquisa aqui que eles usam até hoje para justificar a necessidade dos projetos de lei. Vou ler com vocês só as duas primeiras perguntas. O papel da escola. Qual é a principal missão da escola? 3 alternativas, ele só podia escolher uma dessas opções aqui. Formar cidadãos, contribuir para a formação profissional e ensinar as matérias. Acabamos de ver como esses objetivos eles são indissociáveis. As 3 dimensões da socialização, subjetivação e da qualificação, elas são indissociáveis, mas eles tentam aqui obrigar o professor a escolher apenas uma opção. E o professor escolhe, 78% dos professores disseram que a principal missão da escola é formar cidadãos. Só 8% falou que querem ensinar as matérias. Qual é a conclusão, então, desses movimentos? Está aqui a prova, os professores não ensinam as matérias, eles estão ali para doutrinar, fazer a cabeça dos alunos. Gente, isso não parece muito engraçado no primeiro olhar, mas é algo muito grave que tem impactado a vida de muitos professores. Então, essa é a conclusão da revista do Movimento Escola Sem Partido, mas aqui, para mim, eu defendo os professores e digo, para um professor é indissociável. Eu não ensino as matérias se não for para formar um profissional ético e formar um cidadão crítico. Então, aqui é a explicação como foi mal formulada essa pergunta. Segunda pergunta. Em sua opinião, o discurso dos professores e os professores aqui autoavaliando a sua aula, politicamente engajado, às vezes engajado, neutro. Somando às vezes engajado e politicamente engajado, 80%. Está aqui, mais uma evidência. De novo, lembra que eu falei da tentativa de reduzir a dimensão da política à propaganda partidária? Quando o professor diz que ele age de maneira engajada politicamente, ele pode dizer que ele está formando para a cidadania. Percebem como eles tentam aqui restringir o sentido de política, dissociar objetivos educacionais que são indissociáveis. Daqui, então, mais um dos princípios do movimento de educação democrática, o 5º, a defesa de uma educação integral que articule todas as dimensões. Então, pensar o fenômeno educacional na sua complexidade. E para fechar essa primeira parte da minha fala, a discussão que fica aqui é: qual a relação, então, entre educação e democracia? Tem diferentes maneiras de pensar essa relação. Uma educação para a democracia, uma educação por meio da democracia e uma educação democrática. E aqui elas estão muito ligadas com essas dimensões. Então, a educação para a democracia é a ideia de que você tem que qualificar através de conhecimento sobre os direitos, os deveres, o aluno para viver algo que é uma democracia posterior. É uma visão restrita. A educação por meio da democracia é a ideia de inserir processos democráticos no cotidiano escolar. Então, grêmios, reuniões, decidir o que vai ser ou não trabalhado, também é importante. Mas a discussão sobre educação democrática, ela engloba essas todas e diz o seguinte: não existe um único modelo de cidadão, bom cidadão. A gente tem que abrir espaço para que eles consigam se entender como sujeitos capazes de mudar o mundo no qual eles estão inseridos. E mais do que isso, que eles aprendem sobre política e democracia não só na escola, eles aprendem em toda a sociedade. A escola ela oferece uma oportunidade única de reflexão sobre essas experiências políticas e democráticas. Essa é um pouco a ideia de educação democrática. Poderia tocar para a minha apresentação? Então, eu agora, tendo feito essa introdução teórica, uma discussão mais abstrata sobre qual é o conceito de democracia e educação democrática, eu vou partir então para a análise. É só botar ele na tela inteira. Lá em cima, isso, agora aqui no cantinho, perfeito. Deixa eu voltar aqui que eu tinha avançado para testar o áudio. Então eu vou analisar com vocês o seguinte, mais um pouquinho. Tá. Eu escolhi aqui como para alimentar a nossa análise, para a gente pensar um pouco sobre esse discurso que eu estou dizendo que afeta já a escola, o lugar onde você tem mais projetos dessa natureza, que é a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados você tem uma árvore de apensados ao PL 7.180 de 2014. Então são 6 projetos, não um só projeto, são 6 projetos. Eu vou apresentar um pouco esses projetos para vocês. Apensado quer dizer que eles tramitam em conjunto, eles são avaliados conjuntamente por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Vamos então dar uma olhada nesses projetos. Primeiro deles, o mais antigo, PL 7.180 e 7.181, ambos de autoria de um deputado chamado Erivelton Santana. Ambos querem, aliás, um quer alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o outro quer alterar os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que eles querem inserir? Um parágrafo nesses dois documentos, no artigo 3º, por acaso, aqui da LDB,
Então, qual é o parágrafo? O respeito às convicções do aluno, de seus pais, os responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. Então, primeiro é um projeto, ao meu ver, mal reduzido, mal redigido. Precedência, que a educação familiar tem precedência sobre o escolar é óbvio, porque ele vem antes. Mas quando eles tentam indicar aqui a proibição da transversalidade ou técnicas subliminares, fica mais claro o que eles estão falando. Eu não vou nem entrar no mérito das técnicas subliminares, mas já que eles querem alterar os PCNs para impedir a transversalidade, quais eram os temas transversais dos PCNs que estariam proibidos então? Eu trouxe aqui a estrutura dos parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental. Tinha objetivos gerais do ensino fundamental, cada área matemática, área ciências, história, geografia, arte, e esses aqui eram temas transversais que deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Esses temas, então, eles estariam proibidos. Você não poderia mais discuti-los, porque eles ameaçariam esses valores familiares. Além desses dois projetos, então, nós temos o PL 867 de 2015, e aqui eu tenho que falar um pouco sobre esse nome. Ele foi proposto por um deputado chamado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e ele quer incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional o tal do Programa Escola Sem Partido. Então, eu já mencionei o nome, Escola Sem Partido. A maioria das pessoas, quando escuta isso, vai declarar a sua adesão imediata. Porque o nome coloca para nós uma dicotomia entre uma escola ou que é com ou sem partido. Então quem escuta o nome já fala, não, sou a favor. A escola não pode ser dominada por um partido A ou B. O que eu vou argumentar com vocês é que, na verdade, ao meu ver, é um projeto de escola que remove da escola o seu caráter educacional. Tira da escola, diz que o professor não é um educador. E como surgiu então? Primeiro, como surgiu, quando eu falo o Escola Sem Partido, estou falando simultaneamente dois elementos. O primeiro, o movimento Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido surgiu em 2004, criado por um advogado chamado Miguel Nagibe. Ele conta o seguinte mito de origem para o movimento. Ele diz que ele tinha uma filha que estaria estudando numa escola particular de Brasília, e um professor de história teria feito uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis. E ele então se sentiu revoltado com isso e decidiu tomar uma atitude. Primeiro ponto, nós não sabemos o que esse professor fez ou deixou de fazer, porque esse é um procedimento de escola sem partido. Basta a denúncia, você nunca escuta o professor. Então, não sei se o professor falou isso mesmo ou não, ou em que contexto ele falou isso. Porque você não escuta o professor, basta uma gravação, uma foto tirada de contexto. E aí ele fala, não vou conversar com o professor. Escreveu uma carta e foi distribuir, então, na frente da escola, para a comunidade escolar. Pais, alunos, professores e membros da comunidade escolar como um todo. Para surpresa dele, todos os membros da comunidade escolar defenderam o professor. Disseram que o trabalho dele não tinha nenhum problema. E ali então, e os alunos defenderam muito esse aluno, e ali então ele reconheceu algo que vai ser usado até hoje pelo movimento Escola Sem Partido. Ele reconheceu um primeiro caso de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é aquela síndrome no qual alguém que foi capturado ou sequestrado se apega emocionalmente ao seu captor sequestrador. Então, no site do Movimento Escola Sem Partido tem um item chamado Síndrome de Estocolmo. E ele tem uma imagem da Bela e da Fera, e se você clicar ali, ele vai dizer que o professor é um sequestrador intelectual e os alunos que são suas vítimas acabam se apegando emocionalmente aos professores. Essa é a maneira como eles percebem um pouco a relação entre aluno e professor. Mas então assim surge o movimento em 2004, como surge o programa Escola Sem Partido. O programa Escola Sem Partido surge em maio de 2014, por iniciativa de um deputado estadual do Rio de Janeiro chamado Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entra em contato com o advogado Miguel Nagibe e pede para que ele formule um projeto de lei que capture as ideias do movimento, inclusive a sugestão dele que se chame Programa Escola Sem Partido. Então o primeiro surge no estado do Rio em maio de 2014. A grande questão é que a apresentação desses projetos não se limitou à atuação dessa família no estado do Rio de Janeiro. Quem efetivamente escreveu o projeto, o advogado Miguel Nagibe, compartilha um anteprojeto de lei municipal e estadual no site do movimento, e esse então basta um deputado, vereador, buscar esse projeto e apresentar na sua casa legislativa. Atualmente ele tramita na Câmara e no Senado. Na Câmara, PL 867 de 2015,
no Senado, PL 193 de 2016. Ele já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal, tendo sido aprovado em um deles, em Alagoas, com o nome de Escola Livre. A lei não está valendo, o Supremo suspendeu o efeito da lei por conta de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, e além disso ele já foi apresentado em diversos municípios, tendo sido aprovado em pelo menos 2, o município de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, e Picuí, Paraíba, se eu não me engano. Tudo isso para entrar no nome. Vou analisar um pouquinho, mostrar alguns elementos do projeto. Então, 2, artigo 2º, a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Curioso que a nossa Constituição Federal, no artigo 206, já estabelece quais são os princípios que devem orientar a educação nacional. Eu vou fazer com vocês aqui é comparar os princípios que estão no projeto e os que estão na Constituição. Então, aqui 2, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como aparece isso na nossa Constituição Federal, artigo 206? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Notem que sumiu algo. Sumiu o pluralismo de concepções pedagógicas. Liberdade de aprender com projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. Sumiu mais alguns outros elementos. Na Constituição é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então sumiu a liberdade de ensinar. Veja bem, sumiu a liberdade, o pluralismo de concepções pedagógicas, sumiu a liberdade de ensinar e está sumindo tudo que é vinculado à figura do professor. Eles chegam ao extremo na justificação do projeto de dizer que o professor, no exercício da sua atividade profissional, ele não tem liberdade de expressão. Isso está escrito explicitamente na justificação do projeto. Mas eu estou preocupado especialmente com esse aqui agora. O direito dos pais em que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. De onde eles tiraram isso? Da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um documento de 1969, do qual o Brasil é signatário. Então vale no Brasil. Ele tem um artigo 12 que fala sobre a liberdade de crença e consciência, e no seu inciso 4 diz: os pais, quando for o caso tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com suas próprias convicções. Quanto a isso, ninguém está questionando. O grande problema é como eles interpretam isso aqui. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos visa proteger o espaço privado da família contra a intervenção indevida, especialmente do Estado. E aqui não há nenhum problema. Eu acho que as famílias têm o direito de educar os seus filhos de acordo com seus próprios valores. Onde é que está o equívoco? Quando você quer permitir que as famílias determinem o que vai acontecer dentro da escola pública. Vejam o artigo 3º do projeto. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica. Primeiro elemento, proibir uma prática sem definir o que é ela. Já vai voltar essa definição, mas o que importa agora é a segunda parte. Então está proibido em sala de aula a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Qualquer professor presente aqui sabe que essa proibição acabaria com qualquer debate em sala de aula. Porque que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis, cada aluno em sala de aula representa uma família com diferentes valores, diferentes maneiras de entender o mundo. Se o professor não pudesse contradizer nenhuma delas, inclusive através do pensamento científico, nada poderia ser discutido. Teoria da evolução, eu tenho professores de física que têm reclamado comigo, que já tem alunos defendendo que a Terra é plana, uma convicção moral de algumas famílias, mas parece engraçado, mas é trágico. Tudo isso percebem? A escola tem um compromisso especialmente com o pensamento científico e mais do que isso, quando você vai à escola para dialogar com, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei de Xangô, existe uma lei 10.639 e uma outra lei 11.645 que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Quando eu falo sobre a religião afro-brasileira, eu não estou falando, não estou pregando. Entender aquela religião enquanto uma manifestação cultural. E ninguém pode se negar a dialogar com outras manifestações culturais. Percebam? Não é a tentativa de impor uma crença religiosa, mas é a negativa de dialogar com outras maneiras de pensar. E isso a escola pública não pode deixar acontecer. Então esse é um pouco do projeto Escola Sem Partido. Podemos voltar a ele, porque eu quero mostrar os outros. O PL 1859 de 2015 e o PL 5.437 de 2016, eles são muito parecidos.
No caso, então, ele foi apresentado pelo mesmo Isalci e outros 16 ou 17 deputados, e eles querem acrescentar mais um parágrafo na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Esse aqui. A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Então, o termo gênero estaria proibido nas escolas. Gênero discursivo, gênero elitista, não é carência. De novo, parece engraçado, mas não é. É a tentativa de proibir o uso do termo gênero, e eu já vou voltar a esse ponto especificamente. Então, esses aqui são os projetos. O último aqui é um projeto de autoria do João Willis, que é uma escola livre, que é uma escola sem partido ao contrário. Para fechar, então, a minha fala e partir do debate, é o que mais nos interessa aqui, eu acho que mais que discutir os projetos propriamente, eu quero discutir com vocês qual é o discurso, qual é a concepção de escola, aluno e educação que está presente nos debates sobre dessa comissão aqui. Então eu trouxe, para fechar, eu vou falar com vocês sobre como eles entendem o professor, como eles entendem o aluno ou o estudante e como eles entendem a relação entre os dois, que para mim é uma relação educacional, para eles não. E aqui eu começo a mostrar alguns vídeos. Com relação ao professor, então, com relação aos três elementos, eu percebo uma tentativa de reduzir algo que é muito complexo a apenas uma de suas dimensões. Então, no caso do professor, uma tentativa de reduzir o professor a um burocrata. Escutem então um vídeo gravado durante uma dessas audiências na comissão especial. Quem está falando é o advogado Miguel Najib, criador do movimento. Vamos ver se o som vai funcionar. Espera aí, acho que é a caixa. Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune, exige o cumprimento da norma, mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é padre. Quem diz o que é moral ou imoral é o padre, é o pastor, é o pai e a mãe. Não é o funcionário público. O funcionário público só faz aquilo que a lei determina. E a lei brasileira, a legislação brasileira, não possui um decálogo. Não possui um código moral. Quem possui código moral são as religiões. Então essa é a diferença, é que o burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei, o professor é um burocrata, ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Esse é o ponto. Então, alguns equívocos. Primeiro, como se a única maneira de debater sobre valores em sala de aula fosse através da pregação religiosa. Eu já discordo. Quando um professor, por exemplo, ele vê um caso de homofobia em sala de aula e ele vai conversar, tentar desconstruir essa forma de discriminação, ele está mobilizando um valor, diálogo com a diferença, aprendizagem com o outro, etc. Então, nós temos, por exemplo, diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, que prescrevem vários valores vinculados a uma cultura dos direitos humanos. Segundo ponto, a tentativa de reduzir, então, o professor a um mero burocrata que aplicaria a lei. No caso da escola sem partido, isso não é uma surpresa. Eu agora vou ao site do movimento, escolasempartido.org. Lá eles indicam uma biblioteca politicamente incorreta, da qual constam apenas 4 livros. O primeiro deles é o que me interessa no momento. O livro Professor Não é Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira. Qual é a tese desse livro? Uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. O ato de educar seria a responsabilidade exclusiva das famílias e da religião, e o ato de instruir seria então o que sobra aos professores. Instruir na linguagem do movimento é transmitir conhecimento neutro, sem mobilizar valores e sem falar da realidade na qual o aluno está inserido. Eu mostrei para vocês como um projeto que é proibir algo que eles chamam de doutrinação ideológica, política ideológica. No projeto não há uma definição, mas no site há. Então essa é a parte superior do site do Escola Sem Partido. Aqui tem um botão chamado Síndrome de Estocolmo, para vocês não acharem que eu estava mentindo. E aqui embaixo tem alguns quadrinhos, um deles está escrito Flagrando o Doutrinador e outro Planeja sua denúncia. No Flagrando o Doutrinador, então eles vão explicar como identificar o professor que eles consideram um doutrinador. Então aqui nós temos uma definição do que seria essa tal doutrinação ideológica. E abaixo, no Planeja sua denúncia, eles explicam como. Anote o dia, a hora, meticulosamente,
explicam como fazer, produzir evidências contra o professor e no final eles oferecem um modelo de notificação extrajudicial para que os pais então já entrem com essa ação extrajudicial contra o professor. Mas o que eles estão chamando de doutrinação ideológica? Eu vou ler com vocês o que está no item flagrando o doutrinador. É uma lista de elementos que o aluno deve ficar atento para reconhecer o professor doutrinador. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Esse é o primeiro critério. Então, uma dicotomia entre o que seria a matéria e o que seria o que está acontecendo no mundo comum. Percebem? É uma dicotomia que não tem mais nenhum sentido na discussão educacional. Inclusive, dialogar com a realidade do aluno é um dos princípios educacionais para tornar o ensino de qualquer disciplina significativo. Adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu sempre faço o mesmo desafio, já não aguento mais falar isso. Que é aquele que alguém me citasse um livro que não é identificado com uma corrente ideológica. Então, a dicotomia tosca entre neutralidade e ideologia. Por fim, impõe a leitura de textos, então o professor impondo, o professor é sequestrador intelectual. Essa é a maneira como eles veem a figura do professor. O segundo elemento, como eles veem a educação. Aqui eu percebo uma tentativa de reduzir a complexidade do fenômeno educacional a uma relação de consumo. Mais um vídeo para vocês, uma outra audiência pública, o mesmo personagem. O projeto ele foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele intervém na relação entre fornecedores e consumidores para proteger a parte mais fraca, que é o consumidor, o tomador dos serviços que são prestados pelos fornecedores. Da mesma maneira, a nossa proposta ela intervém na relação de ensino-aprendizagem para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o estudante, que é aquele indivíduo vulnerável que está se desenvolvendo. Vocês ouviram então, escola sem partido nada mais seria do que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na educação. Qual é o problema com a redução do fenômeno educacional ou uma relação de consumo? Numa relação de consumo, o consumidor determina como vai ser o serviço prestado. Eu quero uma bolsa azul ou rosa, eu quero um sapato tamanho X ou Y. O que é diferente quando você está falando de uma relação profissional. Quando eu vou, por exemplo, a um médico, eu chego no médico e falo, estou com dor de cabeça. Eu não digo para ele como me tratar. Ele, então, vai usar o seu saber profissional e vai diagnosticar qual é o problema e prescrever um tratamento. O mesmo reconhecimento do saber profissional não é concedido ao professor. Não se percebe no professor alguém para planejar intervenções pedagógicas para lidar com os problemas que se encontram em sala de aula. Isso é um dos impactos de pensar a educação como uma relação de consumo. Isso informa muito sobre a ideologia por trás do Escola Sem Partido. O mesmo criador do movimento aqui, ele foi articulista do Instituto Milênio, talvez alguns já tenham estado falar. Quando ele estava lá, já como coordenador do movimento, ele escreveu um texto chamado "Para uma escola que promova os valores do milênio". Curioso, eu achei que não podia ensinar, mobilizar valores, mas pelo jeito alguns sim, devem ser os valores neutros. Então quais são os valores neutros? Propriedade privada, responsabilidade individual, meritocracia. Percebam, é a tentativa de naturalizar alguns valores, uma ideologia bem específica e tentar excluir outros da realidade da sala de aula. O último elemento é como eles veem o aluno. E aqui eu percebo uma tentativa de reduzir o aluno à propriedade de seus pais. Muita calma nessa hora. Deixa eu avançar aqui. Pronto. É óbvio que todos os alunos pertencem às suas famílias. Claro que pertencem. A grande questão é a seguinte: os pais não podem escravizar os seus filhos, os pais não podem agredir fisicamente seus filhos, os pais não podem humilhar seus filhos. E aqui eu vejo nesse movimento um discurso que trata de uma autoridade moral dos pais que se aproxima muito perigosamente disso. Eu vou mostrar um outro vídeo de outra natureza. Esse não foi gravado numa audiência pública. Esse foi gravado quando o ministro ainda interino da Educação, Mendonça Filho, recebeu a sua primeira comitiva da sociedade civil, um grupo chamado Resultados Online. Eles gravaram um vídeo então com o Alexandre Frota, o ministro, no Ministério da Educação. Eu não vou mostrar esse para vocês, mas no mesmo dia então eles foram ao encontro do advogado Miguel Najib e gravaram um segundo vídeo. É esse vídeo que eu mostro porque ele é pertinente para a nossa discussão aqui agora. Peço desculpas. Muito bem. Bem, o Escola Sem Partido ele nasceu em 2004 como reação a duas práticas ilegais
que estão absolutamente disseminadas hoje no sistema educacional em todo o Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Só um minutinho, sua formação. Eu sou advogado. Obrigado, advogado. Quanto tempo? Nasceu em 2004? Em 2004. Foi igual ao Revoltados Online? O Revoltados Online nasceu de uma causa pessoal minha. Não, sem dúvida. O estopim desse movimento foi um problema que eu tive com a minha filha mais nova na escola. O professor de história da minha filha, que havia sido professor de outros filhos meus, havia num belo dia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Bom, gente, nós estamos trabalhando em prol do nosso país, preocupados com o futuro das nossas crianças. A doutora Beatriz é incansável, o Frota agora também está incansável, o doutor Júlio, todas as pessoas do Revoltados Online, os administradores, e vocês são as peças fundamentais. Se vocês não compartilharem, não curtir a página do Revoltados Online, não disseminar a informação, a gente não consegue combater esses tralhas, esses petralhas que ainda dominam parte da mídia hoje do nosso país. Mas deixa o Miguel falar o segundo aspecto. Bem, o primeiro aspecto, então, foi uma reação a essa prática da doutrinação, que é uma prática ilegal. E a segunda prática ilegal, que também se disseminou no sistema educacional, é a usurpação do direito dos pais, dos alunos, sobre a sua educação moral, da autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Também a máquina do Estado, o sistema educacional, está sendo usado para isso, para afrontar a autoridade moral dos pais e dos alunos sobre eles. E aí a gente vê, por exemplo, a lei da palmada, é uma consequência disso, tirar a autoridade dos pais. Há um ataque frontal à família. O petismo continua, porque o petismo não acabou. O PT está momentaneamente fora do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado, e sobretudo o sistema educacional. Nós já fizemos uma frase no junto, né? Como que é? Não mexam com as nossas crianças. Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. Exatamente isso. Em matéria de educação religiosa e moral, vai o bordão. Meus filhos, minhas regras. E eu estou de apoio total à Escola Sem Partido e não quero nenhum professor doutrinando os meus filhos e eu acredito que você também não. Teriam vários elementos para discutir nesse vídeo, especialmente a afirmativa de que o petismo teria dominado a máquina do Estado e todas as escolas. Esse é um ponto que eu não vou entrar, mas o que me interessa agora no nosso debate é o argumento de que os professores estariam usurpando a autoridade moral dos pais. E um exemplo dessa usurpação, por exemplo, seria a lei da palmada. Entende? De que concepção de autoridade moral nós estamos falando aqui? Uma autoridade que envolve violência contra os jovens? E aqui a campanha, eles lançam a campanha Não Mexam com as Nossas Crianças, Meus Filhos, Minhas Regras, numa tentativa bem clara de subverter o lema feminista Meu Corpo, Minhas Regras. Eles capturaram isso então num meme. Então é uma família, um homem, uma mulher, um casal, com um filho e uma filha. A imagem está esquematizada com bonequinhos em preto e branco. Se a imagem fosse colorida, eles seriam todos brancos. Os homens estariam de azul, as mulheres de rosa. O menino estaria com uma bolinha de futebol, uma arminha. A menina estaria com uma bonequinha, uma panelinha, um fogãozinho. E os pais então seguram um guarda-chuva no qual está escrito Minha Família, Minhas Regras. E esse guarda-chuva protege a família contra uma chuva que tem as cores do arco-íris, numa clara referência ao movimento LGBT, como se a escola tivesse que proteger os jovens contra uma pluralidade. E aqui é inevitável falar um pouco sobre como eu venho dizendo, tem vários termos que vão ser problematizados nesse discurso. O próprio nome, Escola Sem Partido, o termo doutrinação ideológica e outro, esse talvez seja o mais importante de todos eles de problematizar atualmente, é o termo ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo cunhado para desqualificar a discussão de gênero. Eles dizem que os professores então querem erotizar as crianças, transformar os jovens em gays e lésbicas, ensinar sexo nas escolas. E que essa seria então uma ideologia antifamília, que é uma família, que é a mesma família se fragmentando. E eu reafirmo, não é isso. Se trata de tentar excluir algumas representações do conhecimento escolar. Que representações seriam essas? Vou dar então um exemplo para vocês aqui da temível ideologia de gênero. O mesmo blog de olho no livro didático, MEC Não Desiste, livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos, vem com ideologia de gênero. Então conheçam a temível ideologia de gênero. 2. Vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. A primeira família é uma família com só uma mãe e 2 crianças.
Inclusive, estatisticamente no Brasil, essa é a família mais presente. Logo abaixo aqui uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais, negros e brancos numa mesma família. E uma última família homoafetiva, 2 mães e uma criança. Se pediu o quê? Com base no desenho podemos dizer que, gabarito letra D, as famílias são diferentes umas das outras. Eu pergunto, no que essa imagem pode prejudicar algum jovem? Simplesmente por trazer essa família e essa família? Então aqui é claro para mim que nessa dimensão da socialização, eles querem excluir algumas representações sociais. Xangô, ou seja, representações vinculadas à cultura afro-brasileira, e outras representações de família, como essa e essa. Essas famílias então não teriam espaço no conhecimento escolar. Homofobia não é assunto de sala de aula. Eu pergunto, por que não? O professor que presencia um caso de homofobia não deve problematizar e discutir a homofobia com seus alunos? Eu defendo que sim. Um outro exemplo, deixa eu pular isso aqui, que eu acho que eu já estou me estendendo demais. INEP. O tema da redação da Lei 2015 é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi um tema muito polêmico, é difícil até entender por quê. Qual foi a reação do movimento Escola Sem Partido a esse tema? Vou ler, porque caso contrário vocês não acreditariam em mim. A inconstitucionalidade do Enem. Leia aqui a representação que será enviada pela Associação Escola Sem Partido às unidades da Procuradoria da República nos 27 estados da Federação, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência do respeito aos direitos humanos na prova de redação do Enem em 2015. Qual era a argumentação, então? Que os professores não são formados em direito, então eles não sabem o que são direitos humanos. Então, no final das contas, a exigência do respeito aos direitos humanos nada mais seria do que um filtro ideológico de entrada na universidade. Esse é o argumento que eles apresentam. Então, quando eu ouvi hoje um depoimento de alguém aqui da cidade dizendo que isso é um projeto que estimula a democracia na escola, eu não consigo concordar com isso. Por fim, então, para concluir mesmo, para os defensores de escola sem partido, quando o professor educa, ele está doutrinando, percebe? O professor não é um educador. Então, quando ele educa, é porque ele está extrapolando suas tarefas, suas funções. E eu acho que o mais importante para a gente começar o nosso debate é o seguinte: independente da tramitação ou não desses projetos, isso que a gente acabou de ver é um discurso que está ganhando cada vez mais força na sociedade brasileira e ele já está impactando o cotidiano dos professores. Tem muitos professores que estão se autocensurando, deixando de trabalhar temáticas que eles sabem que são importantes por medo de processos, de ações extrajudiciais, por medo de serem perseguidos. E aqui eu volto, lembra quando eu falei sobre a maneira de construir essa relação nós-eles? Algo que tem me preocupado muito é a maneira como eles estão construindo a imagem do que é o professor. Então, quando o professor educa, ele age como um abusador. Um último vídeo, esse de uma audiência pública na Comissão Especial de Escola Sem Partido, na Câmara dos Deputados. Há ao problema um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, evidentemente, como disse o professor Junga, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso aí, perdão, a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas se sentem. É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vidas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. Que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Esse é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Então, esse argumento precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual,
Vocês acabaram de ouvir, então, o professor, quando argumenta que seus alunos não são uma folha em branco, ele estaria agindo da mesma maneira que um estuprador ao tentar justificar o estupro de uma menina de 12 anos. Isso foi o que ele acabou de dizer. Para um professor, quando o professor diz que um aluno não é uma folha em branco, ele não está comparando capacidade crítica entre os alunos, nem entre o aluno e o professor. Ele está simplesmente dizendo que esse aluno é capaz de pensar. E não tem nada a ver com apelar com o caráter pessoal de um aluno. Mas esse movimento tem insistido em representações do professor como essas. O primeiro texto que eu escrevi sobre o movimento Escola Sem Partido foi um texto chamado O Ódio aos Professores. Foi escrito num blog e depois foi publicado num livro. Esse aqui é um padrão iconográfico que se repete em várias imagens compartilhadas pela Escola Sem Partido. Então o professor sempre numa posição de um abusador, realizando um ato de violência contra os alunos. No caso, então, essa professora não representa qualquer escola, ela representa a escola pública, que é um dado bastante importante. E ela, então, se aproveita do aluno, o aluno é sempre representado como uma pequena criança, aqui no caso, explicitamente, um jovem inocente, ele quase sempre está com o braço para baixo, para ele não conseguir se mexer, com os olhos arregalados, chorando, e no caso aqui, ele tem a sua cabeça aberta, como se a professora pudesse depositar o que ela bem entende dentro da cabeça do aluno. E ela se aproveita disso para vomitar lixo dentro da cabeça do aluno, dizendo que religião é para pessoas estúpidas, dizer que é sexo, 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 sexo. Então, a tentativa de utilizar esse pânico moral para demonizar, desqualificar os professores. E é estranho falar isso, que eu venho falando isso há 2 anos, e eu vim avisando, falava, olha, essa violência, esse ódio que está nas redes sociais, ele vai transbordar para fora das redes sociais. E a quantidade de notícias de professores sendo agredidos recentemente ela é absolutamente assustadora. Uma imagem que foi compartilhada nos comentários das páginas da Escola Sem Partido é um homem com um rifle de cano duplo mirado para o leitor da imagem e ele diz: ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Uma ameaça explícita à vida desse professor. Então o que eu tentei fazer aqui com vocês hoje foi discutir um pouco qual é essa educação democrática, como a gente pensa esse conceito de educação democrática, democracia. E, infelizmente, no nosso contexto atual, nós não temos muitos projetos para pensar os potenciais dessa educação democrática. O que a gente tem pela frente são projetos que ameaçam essa educação democrática. Mas eu acho que o surgimento de coletivos como Escola Cidadã, o Movimento de Educação Democrática, apontam para uma tentativa de usar esse debate para voltar a debater a educação de uma maneira mais qualificada. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de ouro para pegar esse debate muito mal embasado e tentar reconduzir ele em outros termos. Eu acho muito importante dizer o seguinte: nenhum de nós aqui, tenho certeza que ninguém do coletivo Escola Cidadã, defende que o professor faça propaganda partidária em sala de aula. Ninguém defende que o professor pode coagir o seu aluno ao manter ou abandonar uma crença. Mas só que todos aqui defendem que o professor discuta e combata todas as formas de desigualdade, que ele promova valores vinculados a uma cultura dos direitos humanos. Então é sair das armadilhas colocadas por esse discurso, um discurso que, eu repito, já está afetando drasticamente a vida de muitos professores em todos os estados do país, e que nós consigamos qualificar um pouco esse debate, conduzir ele para temas mais propositivos. A grande expectativa é que essa articulação entre movimentos no Brasil inteiro possibilite que nós comecemos um grande debate sobre qual é essa escola cidadã que nós queremos, qual é essa educação democrática. Então agradeço muito a paciência de vocês e me coloco à disposição do debate. Obrigado. Bom, obrigada, Fernando, pela sua palestra, pelos seus alertas. Nós aqui temos noção do que significa a tramitação desse projeto de lei, mas eu acho que muitos e muitas das pessoas que estão aqui presentes talvez não tenham a dimensão do que isso significa. Bom, então eu vou abrir aqui para o debate as perguntas que vocês queiram fazer. Perguntas? Tem alguma?
É que eu não posso. Você pode vir aqui se apresentar e pegar pode ser. Não, porque tem que... Lina. Vai tudo bem. Boa noite a todos. O professor colaborou muito para o debate que vai acontecer. Enfim, queria parabenizá-lo. Queria também dizer que você, creio que eu vi seu vídeo na internet debatendo escola sem partido e tudo mais, onde o defensor falou que o Paulo Freire era pedagogo do PT e acabou virando meme, enfim. Mas a discussão que eu quero aqui, gostaria que você respondesse, nós temos todos uma lei, né, uma Constituição e questões de direitos humanos que dá respaldo para que haja a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade do debate da diversidade e tudo mais. E aí você comentou um pouquinho sobre a perspectiva e o debate que estava tendo na Câmara sobre a perspectiva de ensino religioso e a questão do Estado laico. Eu queria saber o que você acha dessa questão do Estado laico e essa onda conservadora, como os projetos de lei que tentam a todo momento encobrir que haja o debate da diversidade. Eu digo, talvez um projeto que não esteja com o intuito de implementar, mas que esteja com o intuito de reforçar essa onda conservadora que está chegando no país. Muito obrigado. Fazer assim em bloco, que mais umas duas questões. Boa noite, professor. A minha questão, na verdade, é mais um pedido de relato. Dentro do coletivo Escola Cidadã, a gente tem várias atividades. Eu, como professora do município, sou professora de educação infantil, nós temos uma frente em que a gente se colocou à disposição nas escolas para conversar com os professores. Em cada escola que eu chego para conversar com os professores, e aí é o horário que a gente tem disponível, fora do nosso horário de trabalho, né, que tem que deixar isso bem claro, né? De repente a gente não sabe. Os professores pouco sabem, e aqui em Londrina tramita esse projeto de lei desde o começo do ano, eles pouco sabem. Quando eu pergunto, quem leu? Não leem, não sabem. Então eu vejo a universidade envolvida, eu vejo a etapa, né, do Fundamental 2, que é o Estado envolvido, e eu não vejo o professor do município, que vai ser a principal vítima disso tudo, sequer lendo. Como vocês se mobilizaram os segmentos? Porque a gente está tentando, com o seminário, nós estamos tentando, né, nos colocando à disposição, a professora Marta também, para conversar nas escolas e debater, e instrumentalizar esse professor, mostrar para ele, olha, existe uma legislação e podemos agir assim, devemos agir assim, para cumprir o que está posto enquanto lei. Esse projeto de lei não está colocado, não é lei, já pegou aqui no município. Como vocês se articularam, ou se isso aconteceu, essa articulação com as diferentes etapas, e se existe algo que vocês realizaram lá no Rio de Janeiro, que vocês podem nos dar como sugestão para que a gente consiga enriquecer ou, de repente, né, praticar outras ações além do que a gente já consegue fazer aqui, né, com os nossos colegas dentro dessas etapas. Então, assim, hoje a gente tem escola pública com universidade junto, educação infantil com ensino superior junto para dialogar. Então, o que mais nós podemos fazer que vocês, de repente, já fizeram lá e que deu certo? Obrigada. Queria agradecer, né, pela sua palestra tão instigante e por vir a Londrina, que nós estamos também bastante preocupados por tudo que está acontecendo no país, e Londrina também não está fora
digamos, de um circuito que vem operando com um modelo que é igual em todos os municípios, né? Tanto tem um projeto de lei pronto, tem aqueles denúncias prontas, tem argumentos prontos, né? O Pacto de Costa Rica, por exemplo, é uma constante, enfim, certo estilo na GIB é reproduzido. Isso implica que a gente não consiga fazer debate. Isso me preocupa muito, porque fico pensando, né, até que ponto também nós pregamos para convertidos e eles pregam para convertidos. Como é que nós vamos conseguir romper, digamos, esses discursos? Que eu fico muito preocupada com essa coisa do Facebook, né? O tipo de comunicação que vai para frente, que clica, que dá like e que reproduz. Semana passada, ou retrasada, houve uma reunião aqui em Londrina da comissão das várias comissões, né? Comissão de Educação, Comissão de Justiça e Comissão de Direitos Humanos e agora do Nascituro, Criança e Adolescente, aqui em Londrina. E foi transmitido ao vivo, né? E depois nós verificamos que nós estávamos sendo chamados de pedófilos. Todos nós que fizemos uma intervenção fomos chamados de pedófilos, verdes, vermelhos e, enfim, outra quantidade de acusações que são extremamente graves, né? Então, você vê como é que você dialoga com pessoas que estão, né, com esse tipo de imagem e como é que a gente consegue cortar isso, né? Um pouco também é a angústia da Gleice. Nós propomos uma atividade como essa. Me surpreende que aluno de licenciatura, sei lá se acabou o horário de aula, quando um tema e um debate tão importante se levantam para sair justamente de alguma coisa que toca a sua futura formação. Inclusive, um aluno das Ciências Sociais me disse hoje que ele já foi denunciado por passar um filme. Então, nem sequer são professores, mas eles já estão sofrendo processos. É uma coisa que afeta a vida de todos nós, no entanto, me parece que é uma indiferença. Né? Não só dos professores que estão lá nas escolas, mas também dos nossos futuros licenciados. Então, são várias questões. Como romper isso, como estabelecer algum tipo de comunicação, se isso for possível. Se isso é possível, porque me parece que estamos partindo e falando de princípios supremamente diferentes. Quando você fala, né, uma discussão sobre educação qualificada, né, e nós temos um frota no meio, por exemplo, é muito complicado. Ou quando você vê uma pessoa como a Regina, né, ficando tão nervosa de encarar o debate, porque os argumentos não são de ordem racional, os argumentos são de outra ordem. Eu vou breve, vamos fazer aqui bloco de 3. O professor Fernando responde e depois eu passo novamente a fala a vocês. Vou tentar organizar aqui algumas ideias. Primeiro, cadê? Mais cedo. Tudo bom? Como? Lucas. Você tem razão. Acho que esse é um primeiro ponto que os professores precisam conhecer. Não existe legislação nacional que proíba a discussão de gênero. Pelo contrário, como você mesmo indicou, existe toda uma gama de documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário que indicam que a escola deve combater a desigualdade de gênero. Esse é um ponto. E aqui de novo vou concordar com você. Muitos questionam a possibilidade de ser aprovado e sobreviver a uma ação direta de inconstitucionalidade, como está acontecendo com a linha Alagoas. Com relação a isso, o advogado Miguel Najib já foi bem claro no debate que aconteceu na Câmara Municipal de Niterói. Ele falou, bom, esses processos de inconstitucionalidade podem durar décadas. Enquanto isso, a gente vai apresentar esses projetos em todos os municípios e estados do Brasil e vamos aprovar. Então, eu acho que a principal disputa aqui não é a disputa pela aprovação ou não dos projetos. Continua sendo uma esfera importantíssima, porque como a lei aprovada é uma ferramenta a mais para colocar esse discurso em ação. Mas o principal é como combater, como desconstruir esse discurso.
E ele é construído de uma maneira muito sedutora, então ele apela muito a ideias de senso comum, se você analisar um pouquinho, desmancham na mão, apela muito ao discurso de ódio que tem ganhado força no Brasil, mas mais importante, eles dizem o seguinte: o projeto não cria nada de novo, ele só garante elementos que já estão previstos na Constituição, só quer fixar um cartaz na sala de aula. Então o pai que adere a esse discurso vai dizer: olha, é isso, a lei de escola sem partido já está valendo, só falta aprovar. Então tem todo um trabalho de desconstrução desses argumentos e mostrar, um recurso muito interessante utilizar os documentos. Eu posso até mostrar aqui, era o elemento seguinte que eu ia falar. Então a lei 7.800 foi aprovada em Alagoas, a lei de escola sem partido, escola livre. Nós tivemos 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Com relação a essas ações, elas não foram julgadas ainda, mas nós temos 3 documentos muito importantes. Uma nota técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, inclusive a procuradora Débora Duprá vai estar aqui no evento, acho que em outubro. Um primeiro tarjeta aqui de inconstitucional. A manifestação da Procuradoria-Geral da República é um documento de 75 páginas argumentando a inconstitucionalidade do projeto, tanto do ponto de vista educacional quanto jurídico, muito bem escrito, e coloca ele como uma ameaça à educação democrática. E, por fim, uma medida cautelar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o efeito da lei e também indicou que ela é inconstitucional. E além desses documentos todos no Brasil, a gente ainda tem um documento da ONU enviado ao governo brasileiro cobrando a porquê da exclusão do tema gênero na Base Nacional Comum Curricular e questionando se a escola sem partido não seria uma limitação indevida da liberdade de expressão do professor. Então acho que tudo isso aqui nos dá subsídio para mostrar a falácia dessa história de que já está na lei. Agora vem a outra dificuldade, né? É como fazer isso chegar aos professores. Aqui eu não tenho soluções, posso relatar algumas experiências. Eu tenho ido a debates em todas as esferas, todos os lugares que me chamam eu vou. Então eu já fui parar dentro de uma igreja, não sabia como, me chamaram, aqui uma Assembleia Comunitária, vamos embora. Aí eu fui, era uma igreja. Então eu vou à escola, eu vou a todos os lugares que me chamam, e muitas vezes debatendo, agora, dia 1º de outubro, um domingo de manhã, eu vou debater com o Miguel Najib no teatro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por quê? E aí eu já explico por que eu acho importante fazer isso. Uma rede privada organizou esses debates. Chamou o Miguel Najib, ele aceitou. Se eu não for, ele vai falar sem alguém para fazer um contraponto de maneira qualificada. Então, eu desconfio muito, eu já vi municípios que usaram essa estratégia. Falam, olha, eles organizaram uma audiência, não vamos deixar de falando sozinhos, não vamos dar palco. Eu acho essa uma leitura equivocada, porque eles estão criando palco, subindo e se usando. Cabe a nós ir lá e mostrar as falácias. Então, participando de todos os debates possíveis, um campo que também é importante, se você digitar agora no YouTube ideologia de gênero, vão aparecer centenas de vídeos muito bem produzidos, com animações, uma linguagem muito clara. Eu acho que nós também temos que investir na produção de materiais que possam dizer o que é discutir gênero. Se um pai vê esse vídeo falando da ideologia de gênero, ele não encontra um material da mesma qualidade dizendo o que é discutir gênero. Então, ele tem que produzir materiais acessíveis não só aos professores, mas às famílias. Então é pensar como levar esse debate para todos esses espaços, seja na rede social, em todo lugar onde o debate está acontecendo, levar e produzir materiais que possam circular com grande facilidade. E a ideia é essa. Eu acho que a proposta do movimento, quando nós criamos o Movimento de Educação Democrática, é porque há 2 anos nós éramos professores de escola sem partido. Continuamos sendo. Só que nós percebemos a necessidade de adotar uma postura mais propositiva. Nós já tínhamos conseguido nos consolidar como o principal contraponto argumentativo à escola sem partido. Então, a nossa avaliação foi que a gente precisava arranjar uma bandeira positiva e tentar articular experiências do Brasil inteiro, grupos autônomos, junto do Movimento de Educação Democrática. Então, o Movimento de Educação Democrática está aberto a inscrições de todo o país. Tem gente de todos os estados do Brasil, menos um. Então, antes de vir para cá, eu compartilhei, olha, sexta-feira vai acontecer em Londrina esse evento organizado por esse coletivo, botei o link da página de vocês. Segunda-feira vai acontecer em Curitiba, com essa temática organizada por esse grupo, para estimular para que surjam novos. E aí a gente pode fortalecer essa troca de experiências, evitar quando
deputados extrapolam as suas funções, deputados, vereadores, ter claro o que pode ou não pode o legislador, até onde ele pode ir, o que ele pode ou não fazer, esse é um ponto importante, aqui no treinamento direto. Então esse acho que a gente pode conversar, mas as estratégias são múltiplas. Sobre não conseguir fazer o debate, quando eu vou para um debate com o Miguel Nagibe no Canal Futura, eu não tenho a menor esperança que ele diga, puxa, Fernando, é isso, você tem razão, não vou retirar o projeto de comunicação, ele não vai fazer isso. E eu também não vou virar e falar, não, tem razão, é isso, a gente tem que fixar esse cartaz na parede. Mas aquele debate para mim foi um momento, ali eu fiquei, para mim tive claro que isso era importante, porque certamente alguém que é um defensor ferrenho viu o debate e falou, lacrou Miguel Nagibe, quem é contra, olha, o cara falou que o Paulo Freire é um pedagogo do PT, mas tem muita gente ali no meio. Eu encontrava gente na rua lá no Rio e falava, cara, é isso, eu até era a favor, mas eu vi aquele debate que o cara é louco. Então eu acho que esses debates, eles dão oportunidade não para quem está já decidido contra ou a favor, mas tem muita gente aí no meio que não, às vezes professores que nem sabem o que é. Eu já fui em escolas debater, o professor sentado e falava, é isso aí, vamos lá, viva a escola sem partido. Aí eu, espera um instantinho, vamos conversar um pouco mais. E aí ao longo do debate, eles me falam, eu não sabia que era isso. Agora que eu sei, aí eu falei, olha, procura outro lado também, que eles defendem alguns outros argumentos. Mas percebe, eu acho que esse debate é importante para quem ainda não conhece. Então é produzir esse debate para alcançar não só quem já está decidido se é a favor ou contra. Sobre a acusação da pedofilia, essa é a principal estratégia no momento. Não é casual. A interrupção daquela exposição em Porto Alegre, a permissão do tratamento de reversão sexual, não sei qual é o termo que eles deram. E o grande ataque é aquele quadro estimula a pedofilia. A pedofilia é um tema que mexe muito com as pessoas. Então, quando eles vão, o Escola Sem Partido cresce muito, por exemplo, como é que ele foi aprovado em Alagoas? Estava na época da discussão do Plano Municipal Estadual de Educação, eles queriam tirar o termo gênero, começou a circular nos grupos de WhatsApp, Facebook, um material falso atribuído ao MEC. E se dizia, olha, é isso que querem fazer com as crianças. E eram cenas de sexo, fotos de filme pornô, sei lá o quê. O pai que não conhece o cotidiano escolar e acredita naquilo por ignorância no sentido de desconhecimento, ele fica apavorado. Então essa tentativa de vincular o professor a um pedófilo, a um estuprador, ela ajuda muito no uso político desse pânico moral. E essa tem sido uma estratégia que eles vêm utilizando. E é isso, investir nessa da comunicação, acho que é pensar novas estratégias, maneiras de construir outros materiais que acessem o maior número de pessoas possíveis. Mais questões? Boa noite, sou Lenir, sou mestranda em Ciências Sociais do UEL. Professor, primeiramente, parabéns. Eu vejo que tua fala, assim como de manhã, estive aqui também com as professoras, isso nos instiga, isso nos alimenta, nos abastece para continuar esses enfrentamentos que de fato não são fáceis. Então eu cumprimento pela ousadia, pela coragem de permanecer firme e provocar esse debate no Brasil inteiro. Então, nós precisamos de pessoas como você e tantos outros que assumem essa condição. Uma outra questão é a tramitação desses projetos. E nesse sentido tem os do Rio, que são do Estado, mas você também fala do Senado. Então, a minha questão é, claro que esse projeto tem toda uma tramitação, mas se tem informação de como está, onde estão esses projetos, já foram debatidos nas comissões, porque nós podemos também ser pegos de surpresa a qualquer momento, esses projetos serem aprovados, porque mesmo que esses projetos não tenham sido aprovados ainda, já foi dito aqui que na prática pegou muito forte, nós estamos sofrendo isso, e o mesmo grupo que apresenta esses projetos de lei, ou seja, está enraizado dentro das câmaras, dentro do Congresso, dentro do Senado,
mas no dia a dia, no cotidiano das ações da cidade, eles também estão, a ponto de intervir em realizações de eventos, a ponto de abaixo-assinados, que as pessoas vão assinando sem saber o que estão assinando. Então isso a gente vê, né, acontecendo. E é nesse sentido. Então você tem informação desses projetos em âmbito nacional. E claro, é difícil hoje perguntar de qual é a posição do MEC, não é? Mas se tem algumas informações, o próprio Ministério hoje, alguém ali se articula no sentido de se contrapor. E é claro, a base, né, os professores e todos os envolvidos, alunos, as pessoas que naturalmente vão tomando conhecimento disso, penso que instiga, né, a assumir essa luta que de fato é nocivo à sociedade. Obrigada. Boa noite, meu nome é Luiz Ricardo, sou aluno aqui também da UEL. E uma colocação, né, que muito me espanta de uma instituição, universidade, que é laica, né, de professor, de determinado professor, de ter uma ideologia que prega que transgênero é derivado do agrotóxico, né, que impõe essa ideologia para alunos dentro de sala. Então a gente chega num debate desse tão importante, nós como aluno, né, como agir numa situação dessa? Porque é algo assim preocupante, né, que nem isso de como lidar com o professor como lidar com o professor e aluno nessa ocasião, porque muitos eu percebo assim medo de contestar, de represálias, né, por ser uma turma nova, primeiro ano, então assim, é preocupante, né, formando professores que vai lidar com a educação e você se depara na aula inaugural, classificar colegas de trabalho como pedófilos, como foi o que citou, e autismo, tá certo que é uma grande pesquisa dele, mas colocar transgênero na semana que estava sendo discutida aqui a diversidade, com a Mel Campos dando entrevista, né, expondo ali, na sala ao lado, uma aula falando que transgênero é derivado do agrotóxico. Então isso é muito sério na formação de alunos, né? Eu acho interessante também pensar nesse ponto, não só para alunos, mas também para o professor, para como a gente lidar e como se comportar, se pôr nessa situação. Então, Fernando, essa é a nossa realidade também de disputa dentro da universidade, dentro dos departamentos e dos cursos. O debate não necessariamente tem sido uma estratégia para que a gente possa fazer o debate das ideias, esse confronto, porque nem sempre essas pessoas, professores, alguns, que fazem essa defesa, utilizando-se da própria disciplina e também de disciplinas especiais para isso, eles se colocam à disposição para o debate. E numa situação de coletivo, ele se nega a dizer que, de fato, essa teoria está implementada. Mas o espaço, vou chamar aqui, do espaço do coletivo menor, que é o da sala de aula, né, essas discussões vêm acontecendo de forma quase que há 10, 15 anos, que esse debate vem se colocando, inclusive, com publicações utilizadas aqui em Londrina para reforçar o projeto Escola com Partido, desse partido. A questão que permanece é a discussão do pluralismo de ideias, que é o primeiro argumento que na universidade a gente vai enfrentar para dizer que, de fato, esse professor tem direito a fazer essa discussão, porque nós estamos num espaço plural. Mas um espaço plural que não vem para o debate, não vem para esse debate, não vem também para o espaço do departamento. E aí é a grande questão que ficou para nós, ao fazer o apoio aos alunos que gostariam de ver esse debate mais ampliado, até porque eles não tinham condições de fazer a argumentação necessária para isso, se é esse o campo, e a dúvida é debater como,
não vejo isso como uma possibilidade de enfrentamento. Ou se a gente promove outros espaços, e aí com esse mesmo grupo de estudantes que vem nessa condição da disciplina, para que aí sim a gente possa colocar a contradição e expor o que fundamenta aulas infindáveis discutindo pedofilia, discutindo relatório 15 e daí para baixo. Então, como é recorrente, e utilizando inclusive disciplina de metodologia para isso, de pesquisa. Queria que você retomasse essa discussão, porque no âmbito legal a gente tem levado consideravelmente. No âmbito do pluralismo na universidade é esse espaço restrito. E aí as estratégias, eles têm razão, a gente precisa ampliar. E acho que essa é uma ótima estratégia, quando a gente começa a colocar no coletivo esse debate. A primeira pergunta mais pontual sobre a tramitação do Senado e na Câmara. Quem fez? A tramitação no Senado ela está parada. Ela tinha ido, o projeto não está pensado a outros, ele foi para a Comissão de Educação e o parecerista seria o Cristóvão Buarque. Não sei o que eu posso dizer muito sobre ele, mas ele não está andando. Ele diz que é contra, não faz o parecer, o projeto está estagnado. E eu acho que no Senado é mais difícil o caminho dele. O problema é a Câmara. A princípio, o projeto tem que passar pelas diferentes comissões, a menos que se crie uma comissão especial para discutir um projeto. Se for criada uma comissão especial, ele não precisa passar pelos outros. Ele é objeto dessa comissão especial. Então, na Câmara, eles criaram a comissão especial para discutir esses projetos, todos que eu mostrei. A comissão é dominada, na sua imensa maioria, por defensores do projeto. Então, eles têm realizado audiências públicas e, quando eles forem fazer o parecer da comissão vai ser positivo. E isso vai para a plenária. E na Câmara, eu temo que possa passar. A menos que a gente consiga pressionar os chefes das legendas, as lideranças dos partidos, para que eles percebam que isso é algo muito negativo e que isso vai causar uma repercussão negativa. Mas eu tenho conversado com deputados progressistas, o quadro naquela comissão eles acham que é uma minoria, são pouquíssimos dentro da comissão, então ele tem toda a condição de ser aprovado. E indo para o Senado, aí depende com qual quadro que a gente vai ter no futuro próximo, que acho que 2018 vai ser importante para delinear isso, mas é isso. Por enquanto, a gente tem um parecer positivo da Comissão de Educação com relação aos projetos, antes de eles se tornarem um apensado com uma comissão especial. Então, não é muito promissora a situação, especialmente na Câmara. A posição do MEC é contra, formalmente contra. Eles lançaram uma notinha muito tímida para pensar a discussão no Senado, dizendo que o MEC era contrário. Só que foi difícil até de achar, porque acho que a maneira que eles estão lidando com isso é querer não se envolver. E aí por uma série de motivos. Mas eu acredito, especialmente que o Mendonça Filho, ele é simpático ao projeto, apesar de se declarar contra em alguns momentos. Sobre o caso do professor aqui, o que fazer? Primeiro, tem um limite entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Então é preciso ver se o que ele está fazendo não transborda esse limite. E se transborda, as universidades, pelo jeito transborda, né? Se passa desse limite, a universidade tem mecanismos internos para lidar com isso. E o que eu tenho dito, até para contradizer a Escola Sem Partido, é que assim como você tem esse professor, você tem outros. Então debata com esses professores. Eu defendo que a universidade é um espaço para que todos os debates possam acontecer. Então, se ele está falando isso em sala de aula, promove debates com esses mesmos alunos, principalmente fora da sala, com outras pessoas, outras perspectivas. Eu acho que a gente tem o nosso caminho só deve ser o da judicialização quando se ultrapassa o limite, mas na maioria dos casos deve ser o do debate, até porque a minha experiência isso acho que foi até no debate aqui em Londrina, acho que foi, eu divulguei o cartaz do debate que aconteceu aqui, foi até aqui na UEL, há um tempo atrás, e aí apareceu alguém e falou assim: eu só estou vendo você nessa mesa, cadê alguém para defender o projeto? Eu virei, isso no Facebook, né? Eu virei e falei assim: você está convidado.
Você vai sentar do meu lado e você tem o mesmo tempo de disposição que eu e a gente vai debater lá em Londrina. Ah, mas esse horário não é bom para mim, não é nem para mim, está falando para um amigo. A minha experiência é muito raro os defensores aparecerem e aceitarem, ainda mais um debate no contexto onde o debate tem que ser fundamentado em teorias educacionais. Porque eu não conheço nenhum pesquisador que tenha uma produção séria que corrobore de alguma maneira esse discurso. Então acho que a nossa estratégia é, eu entendo que ele, a pessoa, não vai debater. Chama. Eu estou para fazer isso lá na minha universidade. Eu descobri que tem uma pessoa que está defendendo as coisas estranhas em sala de aula. Ele tem o direito dele. A gente vai fazer um debate, um evento sobre gênero na universidade. Eu vou propor que a gente tire uma posição para levar para os departamentos, que eles aprovem e se torne uma posição da faculdade. Se alguém não aceitar, eu vou falar, eu e você no auditório, vamos debater. E eu acho que esse é o caminho. Promover debates. E, pelo que eu conheço, a maioria das pessoas não vai aceitar. E aí mostra a fragilidade do seu lado. Mas ainda reafirmo, se ultrapassa os limites da liberdade de expressão, se ofende, incentiva a discriminação, aí eu acho que tem outros caminhos. Você pode conversar com professores que não pensam da mesma maneira e ver quais são esses caminhos. Toda universidade tem essas possibilidades. E promover esse debate, se ele está acontecendo, ainda mais com alunos entrando, se nós defendemos que os alunos são capazes de pensar, é levar esse debate para eles e fazer com que esse debate aconteça. Percebe? Eu acho que esse é um caminho. Eu tenho insistido muito na história do debate, eu sei que nem todo mundo vai querer debater, mas a própria negação de participar já é um indício, entendeu? Ele está falando isso, tá, eu falo ao contrário, vamos marcar um debate numa boa, trocar ideias. Não veio? Está aqui, olha, não tem, é isso. Está exposto ali na sua falta de fundamentação. É isso. Boa noite, professor. Também queria te cumprimentar e parabenizar pela fala que foi feita. Acho que foi uma exposição brilhante, muito boa. E também te parabenizo pelo enfrentamento. Tenho certeza que não é fácil, ainda mais tendo em vista a quem nós estamos nos contrapondo, né? Meu nome é Isabela, sou advogada e sou estudante de pós-graduação aqui em Londrina, aqui na UEL, né? Eu tenho estudado a questão da inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido e especificamente esse caso da lei alagoana que foi aprovada, né? O que eu tenho estudado é justamente o fato de que o Escola Sem Partido, que é sempre colocado como uma contraposição aos petralhas, ao esquerdismo, né, à doutrinação, ele é um projeto que, em verdade, viola os preceitos liberais, ele viola a própria agenda liberal. Então, ele não é uma contraposição, eu não vejo ele como uma contraposição específica à esquerda, mas como um antro altamente conservador. Tanto é que, quando nós lemos a liminar que foi dada no Supremo, ela se pauta em dois pontos principais, que é a defesa das liberdades, que constam na Constituição, dos tratados internacionais, e na defesa da competência legislativa, que não deixa de ser a própria defesa do parlamento. O Instituto Liberal é liberalismo por essência. Enfim, e não sei, eu imagino como advogada que para um bom burocrata, um posicionamento ainda que cautelar da Corte Constitucional do país já seria suficiente para sossegar esse debate, mas não é. Tanto é que, por exemplo, aqui em Londrina, no projeto que está tramitando, a maioria dos pareceres que estão pensados no projeto são contrários à sua aprovação. O parecer jurídico da Câmara é contrário e, ainda assim, a comissão que faz a análise da constitucionalidade votou a favor. Então, enfim, eu queria dividir essa inquietação, porque, apesar do debate jurídico ser instrumentalizado a nosso favor, a questão da escola sem partido não é jurídica, é política. Boa noite. Primeiro, agradecer a sua exposição, ajudou muito mesmo a gente compreender o que está em jogo, né?
Meu nome é Elcio. Eu queria uma contribuição sua, porque eu acho que o enfrentamento pelo professor no dia a dia das posições mais conservadoras toca principalmente aquela dimensão da socialização, né? Do posicionamento do professor em relação aos valores que orientam o conteúdo que ele seleciona, a forma que ele aborda, né? E eu tenho a impressão assim que, obviamente que quando a gente pensa a questão dos valores que norteiam as nossas diretrizes e tal, obviamente que a referência é a lei, né? É a moral coletiva e ela tem um caráter conjuntural, né? A gente sabe disso, né? E em razão do fato de essa moral coletiva ela refletir a relação de forças, né, que são conjunturais, a gente está sempre correndo o risco de experimentar recursos, né? Ultimamente a gente vê isso com clareza, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, faz ameaças constantes assim, de recuo em direitos, por exemplo, de minorias. Eu estou dizendo isso porque parte do argumento que o professor usa, o professor do ensino básico, para escapar da acusação de não neutralidade, de partidarização, é dizer que o que trabalha é o que a lei sugere e garante. Só que essa referência legal é a nacional, é a da lei nacional, óbvio, né? É a moral da coletividade sobre a qual está escrito o sistema escolar. É que eu tenho a impressão que talvez a gente precise se escorar numa outra referência. Porque escorar-se na lei pode levar a que amanhã a própria lei, né, sirva para autorizar a postura conservadora. Por exemplo, você mesmo acompanha a possibilidade de a gente ir aprovando nesse naquele município, nesse naquele estado, a proposta da escola sem partido. Aí o argumento de que a lei, né, era a minha referência fica bastante enfraquecido, porque vai servir também para outra parte. Então eu tenho a impressão que a construção do melhor defesa, da narrativa da defesa, que também precisa apoiar-se numa referência que tem esse caráter mais coletivo, universal entre aspas, obviamente, e que seria talvez, eu imagino, que está presente, não se precisaria talvez acentuar isso, que é escorar-se na Declaração dos Direitos Humanos. Porque, do ponto de vista estratégico, né, é uma referência que seria mais eficaz, porque é uma referência mais difícil de ser atacada, porque encontra-se menos na mira, né, os ataques conservadores, porque eu também não tenho certeza, né, se considerar o cenário internacional. Eu estou dizendo porque é possível fazer uma discussão em sala de aula com os futuros professores a respeito de posicionamento em sala de aula, no tratamento daquela dimensão do processo pedagógico que se refere à moralização das crianças, à socialização das crianças, tendo como norte esse documento, né, que parece que é o que a gente tem de mais avançado, de mais próximo, que a gente conseguiu construir mirando o processo civilizatório, né? Então eu só queria a sua opinião a respeito disso. É óbvio que o combate, né, para garantir um posicionamento de uma prática docente livre, como a gente vinha experimentando de alguma maneira, né, depende de vários tipos de luta, mas eu tenho a impressão que um suporte de referência, não é verdade? Para dizer o que é que... Dizer assim, eu não sou neutro, mas a minha referência é a referência mais, entre aspas, universal que a gente dispõe. Que talvez não sejam nem as nossas leis nacionais, né? Porque essas estão muito fragilizadas, eu acho, ante a possibilidade de serem alteradas, né? Compreende o que eu disse, mais ou menos? Vou pedir mais um comentário, tá bom? Muito obrigado, viu?
Boa noite a todas e todos. Antes de fazer o meu comentário, eu gostaria de saber, erga a mão, por gentileza, quem é professor ou professora da rede municipal, rede estadual? Triste, porque nós temos alguém aí que está desconstruindo todo um projeto que destrói a liberdade de cátedra, que mata com o direito humano básico, que é o acesso ao conhecimento. E essas pessoas não sabem que isso está acontecendo. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe um item que diz o seguinte: considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor da pessoa humana e na igualdade de direito dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. E agora vai, Fernanda pergunta, professor Fernanda, como que podemos articular que hoje existe esse movimento de desconstrução dos direitos humanos? Isso não é no Brasil, isso está acontecendo no próprio planeta Terra, está acontecendo aí, né, em vários lugares, em cada cantinho deste mundo, né? Como é que nós aqui, brasileiros e brasileiras, professores e professoras, estudantes das mais diferentes licenciaturas, como é que a gente poderia fazer esse movimento de desconstrução dessa fala que desconstrói a humanidade em si? Que é isso que está acontecendo. E aí, professor Fernando, como é que lá no Rio de Janeiro vocês conseguem articular a universidade com as licenciaturas, com o chão da escola pública? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro, a colega que está fazendo mestrado. Doutorado? Ah, faz a foto, perdão. Entendi. Eu acho muito importante, eu acho que a gente não pode limitar a discussão. Foi o que eu fiz. Comecei com embasamento educacional, passei pelas leis e fui para entender o discurso educacional. Então, mas a gente tem que se municiar do direito. E eu acho muito importante pesquisas que analisem isso. Depois eu quero ter o seu contato para você me mandar, para você produzir. Sobre você identificou perfeitamente. O Escola Sem Partido, ele conjuga simultaneamente elementos de liberalismo, menos, mas a carranca feia dele é uma carranca conservadora. E isso pode ser percebido como pela reação de alguns movimentos liberais à Escola Sem Partido. Primeiro, o movimento Todos pela Educação, que é reconhecidamente um movimento de caráter, ter sido chamado de reformadores empresariais de educação, tipicamente neoliberal, assinou um documento contra a Lei de Alagoas. Ou seja, para alguém que é liberal, aquela lei ali é ofensiva. Agora um outro exemplo que me toca mais diretamente. Quando eu fui chamado para a audiência pública realizada pelo Cristóvão Buarque no Senado sobre liberdade de expressão em sala de aula, uma audiência que acabou não sendo concluída por uma série de motivos, eu escrevi um documento que eu busquei assinaturas do Brasil inteiro chamado Em Defesa da Liberdade de Expressão em Sala de Aula. A Fundação Roberto Marinho pediu para assinar. Tipicamente também a gente pode entender. Mas é isso que eu estou falando, você identificou um elemento preciso. O Escola Sem Partido tem um aspecto, a carranca feia dele é o aspecto ultraconservador e que afasta os movimentos tipicamente liberais. Mas o que eu estou vendo no Brasil hoje é grupos que se identificam com o liberalismo econômico se aproximando cada vez mais de um conservadorismo no campo moral. Para mim, o caso claro do MBL. O MBL inicialmente se vendia pelo menos como um movimento liberal e acabou de fazer uma marcha nacional pela Escola Sem Partido. Então eu acho que essa discussão é muito interessante. E ela não é consensual. Já tive debate, as pessoas discordaram muito sobre esse ponto. Acho que era isso. Sobre enfrentamento cotidiano e essa ideia de escorar-se nas leis. Primeiro, eu acho que a gente tem que se escorar em tudo que a gente puder. Então, eu acho que a gente tem que levar a discussão educacional, que é a minha área de especialidade. Então, é uma discussão sobre educação. Eu
estou com o Miguel Najib no canal Futura e fala, a gente está discutindo lei. Eu falo, não, a gente está discutindo educação. Então eu vou falar do ponto de vista educacional. Acho que a gente tem que usar tudo que a gente pode. O que tem de legislação, por exemplo, aí vem um ponto. Você falou, ó, por que nós não nos escoramos na Declaração dos Direitos Humanos, que é algo que é mais difícil de atacar? Primeiro ponto, eu não sei se é tão difícil de atacar, porque eles têm tentado desqualificar os direitos humanos como defender bandido, coisa do vitimismo. Então eles já têm todo um trabalho de desqualificação. Mais do que isso, a maneira como eles interpretam os direitos humanos. Então, o Escola Sem Partido quer que o Enem não tenha mais como critério de correção da redação do Enem o respeito aos direitos humanos, porque eles querem vender uma determinada interpretação dos direitos humanos. O que sustenta esses projetos em termos legais, na argumentação, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma interpretação muito torpe dela. Mas concordo com você, também é algo que a gente pode mobilizar. Eu já usei em audiências na Câmara, um documento que eu recomendo que todos conheçam, e a maioria deve conhecer. Existem diretrizes nacionais para a educação de direitos humanos. Então é um documento fascinante, muito bem escrito, muito pequeno, são diretrizes curtas, mas que apontam ali alguns valores que devem orientar essa educação para os direitos humanos. Então concordo com você que a gente tem que se mobilizar também os direitos humanos, mas entendendo que esse isso também é apropriado por eles, então vai ser um outro ponto de disputa. Como podemos nos articular? A escola, a educação básica, a universidade? Se você me perguntar se está tendo sucesso no Rio, eu provavelmente diria que de uma maneira geral não. É muito difícil, porque tem toda uma estrutura, eu acho que tem iniciativas que rompem. Então, nós promovemos debates e chamamos as escolas. Às vezes não vem muita gente, como pode ter acontecido aqui hoje. Quando me chamam para as escolas, eu sempre aceito. Todas as escolas próximas, que têm relação de estágio com a universidade, eu já falei em todas que me convidaram. Então, não tem uma fórmula para isso. Eu acho que é tentar estreitar esses laços, até porque muitas vezes eles estão esgarçados, eles estão fragilizados. Né? A relação da universidade e escola nem sempre é a mais produtiva possível. Então, é tentar potencializar esse espaço para professores que lidam bem, por exemplo, com a relação de estágio. Não é só o professor da universidade, o professor da escola recebe, tem professores que recebem muito bem, então acaba sendo uma oportunidade formativa para a universidade, para o professor da escola e para o aluno, todo mundo aprende. Mas nem sempre a gente tem esses 3 pontos, pessoas que sabem lidar bem com essa relação. Então quem consegue, quem estabelece relações proveitosas, expandir isso, criar projetos de extensão, parcerias. No Rio, o PIBID tem sido um caminho interessante para isso. Os professores se envolvem no PIBID, tentam levar esses debates de diferentes maneiras, mas uma experiência muito carioca, não sei se isso se reproduz em todos os lugares. Mas, de novo, não tem uma fórmula. Eu acho que é tentar todas as possibilidades. Chamar para eventos na universidade, ir em eventos na escola, promover debates com os estagiários, fazer que o PIBID se envolva nisso. Então, no final das contas, é tentar todas as possibilidades. Não sei o que mais que eu poderia te dizer. As nossas experiências de sucesso são essas. São realizar eventos e convidar os professores, eles vêm, alguns vêm. São quando eles fazem eventos, ir aos eventos, que também muitas vezes a universidade não vai à escola, não vai nos debates. Então, acho que é essa parceria, estreitar essa parceria, eu acho que um dos pontos centrais é se nós tivéssemos maior compreensão sobre o que é o cotidiano escolar, os professores envolvidos nesse debate e as famílias também, esses projetos como esse teriam bem menos força. Mas como fazer isso? Acho que a ideia de criar um movimento de educação democrática é trocar essas experiências no Brasil inteiro, ver o que a gente está fazendo de bom em Londrina, Curitiba, Salvador, e trocar essas experiências. Espero que a gente consiga construir essa rede e, mais do que isso, divulgar as experiências positivas. Não sei se isso é difícil, se conseguisse contemplar, mas eu também não sei se eu tenho uma resposta tão satisfatória, uma resposta pronta já para isso. Muito obrigada, professor. Muito obrigada aos professores, aos estudantes que aqui também vieram e participaram conosco desta noite. Muito obrigada, gente.